Ixi, calma aí, comecei a gravar sem preparar, meu Deus. Cadê o negócio? Cadê o roteiro do vídeo? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alguém fala com vocês é o Cassiano Souza aqui, canal Chute Oculta, para mais um vídeo aqui no canal. Um cenário um pouco diferente, né? Porque essa besta quadrada aqui deixou pra gravar um pouco mais tarde, né? Gravar num dia depois, porque no dia anterior, tipo, meio que tava com preguiça, né? Aí disse assim, não, grava amanhã, vai estar tudo bem. Aí o que acontece, né? Domingão, né? Um monte de som aqui ao redor ficou estralando o dia inteiro. Impossível de gravar. E agora só me deu a oportunidade de gravar agora de noite. Só que assim, tá todo mundo na casa dormindo, então eu vim aqui para o quarto mais isolado aqui da casa para gravar. Então, no vídeo de hoje, pelo menos, vai ter esse espaço aqui. Tomara que também não esteja dando tanto eco assim, né? No vídeo de hoje aqui, né, eu gostaria de falar sobre um assunto que recentemente eu já vi alguns canais comentando sobre isso, mas principalmente assim, o pontapé inicial, né, que me fez querer fazer esse vídeo aqui foi que essa semana, se não me engano, os meninos lá do canal do Quarto dos Gêmeos, né, lançaram um vídeo falando sobre justamente a questão de erotização e pornografia aí na literatura contemporânea, mas assim, falando da maneira da literatura em geral, e de que como é que esse ponto hoje em dia ele está muito banalizado e que muita gente também confunde erotização com pornografia, né? Eu já queria fazer esse vídeo já há um tempo, porque eu acho que como muitos leitores assim, né, que leitores, pessoas normais assim, quando você vai assim, entra em algum lugar, né, principalmente nos e-books aí do Kindle, você vê aqueles famosos assim, hot SEO, né, hot, sei lá, do boi leiteiro ou outras coisas mais assim, doentias da cabeça, que você fica rindo porque é ridículo. Mas aí quando assim você vai ver, tem lá 1.300 avaliações, o negócio tá com quase 5 estrelas de nota. Esse tipo de discussão, né, também já tive algumas discussões aí em grupos de WhatsApp, né, sobre isso e tudo mais. Tudo isso aqui, né, me fez com que eu tivesse a vontade de fazer esse vídeo aqui e também dar aí meus 2 centavos sobre essa opinião, né. Inclusive o vídeo aí do Quarto Gêmeos vai estar aí na descrição se vocês quiserem conferir lá. É um vídeo gigantesco, tem mais de 40 minutos, né? Exatamente do jeito que eu gosto também. Tipo de vídeo gigantesco assim que você deixa lá e fica, sei lá, lavando os pratos lá. Mas antes de realmente começar a falar sobre esse tema, né? Que é um tema assim que muita gente vai dizer assim, mas assim, quando você vai falar mal disso, né? Então quer dizer que você é, sei lá, anti-sexo, então quer dizer que você é anti-erotização e tudo mais, então quer dizer que você é um puritano. Aí, tipo, já vem aquelas brincadeirinhas assim, dizer assim, não sei o que, então incel, não sei o que. Inclusive, incel acho que é um dos piores xingamentos possíveis, porque você tá, tipo, me xingando que a pessoa não transa. Tipo assim, cara, que tipo de xingamento é esse? É um tema que muitas vezes, né, ele é abordado de forma jocosa, né, porque é realmente assim, quando você vai olhar para as pessoas que leem esse tipo de coisa, né? Muitas dessas pessoas, elas sequer falam que leem esse tipo de coisa, né? Assim, na vida real. Porque é a mesma coisa que admitir que você, sei lá, entra num site adulto aí e fica consumindo esse tipo de material, né? Saindo dessa parte até engraçada e tudo mais, né? Assim, desses bolhas e tudo, eu posso dizer assim que existem problemas muito óbvios aí relacionados a essa questão, né? O primeiro deles aqui é justamente a parte da pornografia nas obras, né? Porque existe uma grande diferença entre erotização e pornografia. Por exemplo, eu vou citar aqui os 2 exemplos de livros que eu estou lendo neste exato momento, que eles têm uma carga erótica. Um tem em alguns momentos assim um pouco mais acentuada. Na verdade, os 2 eles têm momentos assim que são bastante acentuados, apesar de que um é mais explícito do que o outro, né? O primeiro deles aqui que eu estou lendo aqui é o livro do Usina aqui do José Lins do Rego, né? Eu estou lendo todo o ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego, inclusive quando eu terminar de ler todos eles, né, quando terminar com Fogo Morto, eu vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre toda a questão do ciclo da cana-de-açúcar em si, e também eu estou nesse exato momento a saga completa do The Witcher, né? Então assim, que também eu vou fazer resenha aqui no canal da saga completa, né? E o José Lins do Rego, né, começando a falar sobre o José Lins do Rego, ele traz em muitos momentos essa questão da erotização, essa questão dos personagens que muitas vezes eles vão acabar ali se envolvendo, ou ele fala de alguém que se envolveu, o próprio personagem ali, que é o protagonista, principalmente ali dos 3 primeiros livros desse ciclo, né, que é o Carlos de Mello. Ele assim, ele é um cara, ele é um raparigueiro, sabe? Então, ele é um cara assim que se envolve com muitas mulheres, tudo mais, principalmente ali, se você for ver ali desde quando ele era assim, o personagem, desde quando ele era um pré-adolescente, da adolescente, ele já estava envolvido nessas coisas, né? Porque essas questões aí de engenho e tudo mais, tem
tem essas coisas mesmo. E também, assim, na saga do The Witcher, né? Só que assim, The Witcher, ele é um pouco mais descarado, né? Porque em vários momentos, essa erotização, ela é muito mais explícita, né? E assim, até questão de... Nunca vai dizer os finalmente, né? Nunca vai falar de forma explícita os finalmente, mas até chegar lá, você tem, assim, uma certa construção, uma certa, assim, uma série de descrições que você consegue enxergar muito mais aquela cena ali dos personagens, né? Em alguns momentos até os primeiros livros é bem besta, né? Mas depois vai melhorando um pouco. Isso é erotização. É quando você coloca esse teor erótico para contar a história. No caso de José Lins do Rego, ele vai usar isso como um artifício para demonstrar a fraqueza dos personagens, demonstrar que esses personagens são falhos, tudo mais, e como isso vai afetar a relação deles com outras pessoas e também a própria vida deles. Então, a erotização de José Lins do Rego, ela serve para contar a história. E The Witcher não. The Witcher normalmente é um negócio mais solto assim, mas assim, eu não vou reclamar, já me meti uma discussão aí no WhatsApp um tempo atrás. Se tiver alguém aí dos grupos de WhatsApp que tá assistindo esse vídeo aqui, talvez você se lembre e tudo mais. Sim, é um negócio meio jogado lá que às vezes me incomoda, mas assim, vou fazer o quê, né? Isso é a prática de uma fantasia sombria, né? Mas, como eu falei agora, esses livros, eles nunca chegam a falar nos finalmente, né? Eles nunca chegam a descrever mesmo a questão do ato sexual em si. Diferentemente de muitas histórias hoje em dia, principalmente esses aí romances, o dos hot, né, dos famosos hot, ou também no caso da fantasia, né, os pornôs de fada, né, o fairy porn, que assim, eles vão descrever justamente ali não para contar a história, não para demonstrar como aquele ato ele vai servir, como aquele ato ele vai alterar ou influenciar a psicologia do personagem, né? Normalmente são coisas assim que o objetivo não é mostrar isso aí, mas o objetivo é justamente que você tenha estímulos ao ver aquilo, ou seja, estímulos de prazer. Quando você começa a ver assim, o que as pessoas falam, né, sobre esse tipo de coisa, eu digo assim, cara, qual é a diferença entre eu ler um negócio desses e abrir um site adulto e ver um filme ou ver um vídeo, sabe, sobre isso aí também? Talvez nos livros seja pior ainda, porque nos livros, cara, você vê aí, tem várias piadas disso aí que você pega, principalmente essas fanfics que tem por aí, que você vê também as várias fantasias que as pessoas não conseguem fazer na vida real, e inclusive seria até crime fazer na vida real, eles colocam nessas histórias, né? Como, por exemplo, aí ficou muito famoso, né, um tempo atrás, principalmente com essa questão da piada, a questão do e-book lá do, não sei o que, do boi leiteiro. Que... Meu Deus do céu. É até difícil falar sobre o negócio, né? Que é um boi lá, só que é um corpo humano, só que tipo... É o boi leiteiro. Como é que você vai levar a sério um negócio desses? E tem lá, sei lá, suas centenas de avaliações positivas. Eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa. Porque você, querendo ou não, né, a pornografia em si, né, o ato de consumir pornografia é um vício, né, que a pessoa que vai consumir aquilo ali, ela às vezes acaba se enganando a si própria, dizendo assim, não, mas eu estou aqui lendo, eu estou aqui, isso assim, não estou dizendo que a pessoa vai falar exatamente isso, mas ela, conscientemente para ela, vai dizer assim, eu não estou consumindo pornografia, eu estou lendo, eu estou assim... O pessoal não fala que ler faz bem pra você mesmo? Não, eu tô lendo aqui, sabe? Mas isso acaba se tornando um vício desgraçado. Porque é pornografia, sabe? Você lê aquilo ali que você sabe que tem um alto teor ali erótico, sexual, justamente para você despertar os seus instintos ali, não é necessariamente uma coisa que você vá ler para adquirir uma cultura, sabe? Ou para cultivar a sua própria cultura de espírito. Na verdade é o contrário. Às vezes assim você pode até dizer assim, mas o importante é que a pessoa está lendo, independentemente do que for. E eu era desse time, né? De dizer assim, cara, independentemente do que a pessoa está lendo, o importante é que ela está lendo. Só que o problema é quando você começa assim a ver justamente o que essas pessoas estão consumindo, né? E quais pessoas estão consumindo. Que muita gente assim vai dizer que não, que são as tias que são frustradas sexualmente, 30, 40 a mais e tudo mais, são as mulheres, principalmente tem muita mulher que consome, sabe? Essas coisas de CEO é voltado para o público feminino, sabe? Infelizmente, isso é um fato, né? Claro que tem, acho que são voltadas para o público masculino, mas
o público feminino consome muito esse tipo de coisa. E essas histórias que eu tô falando aqui agora são voltadas para o público feminino, escritas por mulheres, pelo menos está lá um nome que eu acho que é feito por mulher. E assim, quando você vai ver, né, quem está consumindo, não são essas tias. Por exemplo, esses pornôs com fadas são consumidos principalmente por pré-adolescentes e adolescentes. E cara, assim, na boa, se você acha que é normal que uma pré-adolescente e um adolescente passe essa fase extremamente conturbada, tanto socialmente quanto questão de hormônios, emocionalmente, com um vício desse que se assemelha a um uso de droga, cara, eu não sei mais como argumentar com você. É a mesma coisa que uma pessoa, desde assim a tenra idade, ela começa a consumir drogas e vai assim até sua vida adulta. Como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa ela vai se enxergar a si própria? Porque essas histórias, elas colocam pessoas, tanto homens quanto mulheres, objetificadas. São sempre homens saratos, tudo mais, extremamente ricos, assim, autoritários e tudo mais. E você vê muitas mulheres ali que, apesar delas dizerem ali mesmo, né, se autodescreverem, que normalmente é em primeira pessoa esses troços, né, pelo menos eu acho, né, que é em primeira pessoa. Elas se descrevem como fracas e tudo mais, só que quando você vai ver, são mulheres extremamente lindas, são mulheres assim que elas conseguem tudo na vida sem muito esforço, porque ela tem alguém ali que consegue sempre dar o apoio para ela, e até uma coisa não, normalmente é muito abusivo, né, esse tipo de relação. Qual é a imagem que essas adolescentes vão construir no futuro de que qual seria o seu tipo ideal de homem? Elas vão procurar esse tipo de coisa, elas vão procurar homens que são autoritários, porque elas vão enxergar isso como o ideal, sabe? Aí você imagina, né? Muita gente diz hoje, pô, como é que pode um adolescente hoje estar querendo assim, sair com um dono de morro, não sei o que, traficando e tudo mais? Porque desde quando elas são dadas por gente, elas consomem esse tipo de coisa. É objetificação. E muitas delas tá nesse livro, essas objetificações, esses ideais utópicos inalcançáveis de pessoas. É muito, muito triste, né, de que a gente sabe que muitos pais largam as crianças ali e assim, principalmente quando elas dão aquela chave do Kindle Unlimited pra elas e dizem assim, pode ler aí à vontade, que pelo menos tá lendo, né? Pelo menos tá lendo alguma coisa. Olha que coisa interessante, meu filho lendo, minha filha lendo ali. E isso chega ao ápice, né, dessa coisa de vender muito, ler muito e tudo mais com essas fantasias. Houve um tempo em que eu consumia muito conteúdo desses youtubers assim maiores, né, de literatura e tudo mais. Desses maiores eu só consumo até hoje a Tatiana Feltrin, justamente porque ela não fala sobre esse tipo de coisa. Mas quando você via esse pessoal falando sobre essas fantasias e o que tinha ali, ou o que eles omitiam para justamente não falar mal e continuar a ter grandes visualizações entre o público, você fica assim, cara, que absurdo, velho. Que absurdo que tem isso aqui no livro, cara. Que coisa patética, que coisa assim, que coisa até monstruosa que tem. As fantasias que essas autoras, que essas sim, eu acho que são pessoas que são frustradas sexualmente, não sabem, assim, tipo, elas colocam as fantasias delas ali. Aquela Colleen Hoover, pelo amor de Deus, sabe? Se alguém aí que tá lendo aí, lê o Colleen Hoover, reveja seus conceitos de vida. Tem umas coisas ali que eu digo assim, cara, ultrapassa o limite do absurdo. Verity, cara, até hoje eu fico mal com a resenha que eu vi da Tatiana Feltrin, dela falando sobre o que é que tem em Verity. O que é que aquela psicopata lá, uma mulher lá que tem psicopata dentro desse livro, faz. E assim, eu acho que ultrapassa o limite de, tipo, você dizer assim, cara, isso aqui é o personagem e tudo mais. Eu acho que, assim, chega num ponto que você diz assim, cara, eu acho que isso aqui é a opinião do autor, sabe? São as visões do autor, no caso da autora, né? Só pra terminar esse show de horrores aqui, eu quero aqui vir com vocês aqui, calma aí que eu fiz uma coisa meio burra aqui, agora que eu coloquei o celular bem na frente aqui do computador, né? Eu vou começar uma gravação aqui no computador, né, para mostrar aqui a vocês a página inicial da questão do Kindle, né? Vamos nos divertir um pouco vendo o tipo de coisa que é um absurdo. E assim, o mais absurdo de tudo é ver a quantidade de resenhas positivas. Isso é rapidinho, só que eu vou tirar o celular aqui da frente pra gente começar a ver, né? Enfim, eu tô aqui, né, com a parte aqui aberta, né? Vamos sim, tem aqui os mais vendidos em ação e aventura, né? Você já, assim, ação e aventura.
O Herdeiro dos Diamantes. Aqui, esse aqui, ó. Já tá aqui, de cara já. Vamos clicar aqui em Veja Mais, assim, apertar aqui mais uma guia aqui e ver quais são as desgraças que estão aqui. Cara, primeiro essas capas feitas com IA, né? Pelo amor de Deus. Aí tem A Obsessão do Pacan. Vamos ver aqui, tá nos mais vendidos. Mais vendidos com 568 avaliações e 4.7 de nota. Romance de máfia. Friends to Lovers. Primeiro um do outro. Amor de infância. Touch Her and Die. Mocinho obcecado. Máfia russa. É máfia russa esse aqui. Ou seja, primeiro romance aqui que já aparece o livro 1 do Filhos da Brazor. Ou seja, tem mais dessa merda a caminho. Sabe? E eu digo, não sei o que, é uma merda. Uma merda. Continuando aqui. Nós temos aqui, claro, o Corte de Espinhos e Rodas. Talvez o mais conhecido pornô com fada que existe, assim. Não preciso falar mais nada disso aqui. Veja o vídeo da Tatiana Feltrin, que ela fala sobre o que tem essa desgraça aí. E, pessoalmente, eu fico mais pé da vida com esse tipo de coisa, porque são adolescentes de 3 a 15 anos que lê esse tipo de coisa. É isso que eu fico mais pé da vida. Se fosse só adulto que lia, eu ficava só com vergonha alheia. Mas eu fico com raiva quando eu sei que esse é o público-alvo. Aí você tem aqui também Perfeita para Nós. Vamos ver aqui a Perfeita para Nós. Antes disso, né, vamos ver aqui o Herdeiro dos Diamantes, que tem 4.8 nota com 2.181 avaliações. Age Gap, 20 anos. Assim, você já sabe que vai ser uma merda quando eles colocam já no topo, assim. Eu tô rindo porque assim tem lá livro 5 de 5. Vamos ver aqui essa merda aqui, quanto é que tem mais aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui quanto é que tem os outros lá. Olha só pra isso. O Herdeiro do Petróleo. O Herdeiro do Ouro. Olha a quantidade de visualizações, de avaliações que essas merdas têm. 2.000, 3.000, 4.000. Enquanto tem livro de ganhador do prêmio Nobel, não que assim... tá bom, né? Vai ser assim, não que o Nobel recentemente ele seja assim a epítome assim, o ápice da qualidade mesmo, né? Mas assim, são livros incontestavelmente com teor literário, né? Com uma qualidade literária muito melhor do que isso aqui. E levando em consideração que muito disso aqui são escritos por IA. Tem 560 páginas. Vou continuar aqui essa coisa aqui, né? Tem mais aqui pra baixo. Aí no meio aqui tem umas coisas decentes, né? Tem o de Maravilha Muito Novo, né? Que deve ser provavelmente esse... Não, calma aí. Tem 25 mil avaliações. Pelo menos é alguma coisa boa, né? Tem o Moby Dick aqui. 1,90, ó. Vamos lá, compre o Moby Dick. O 1984 sempre, muito bom. Mas, cara, o resto tudo é umas histórias assim. Enzo Albuquerque. Cara, tem um aqui em cima que é maravilhoso que eu tava vendo antes, velho. Que é o Na Mira do Federal. Cara, os títulos são melhores, né? Aí tem outro aqui que é o A Redenção do Fazendeiro Viúvo. E o preço, tudo. Aí tem aqui que eu falei pra você dessa coisa de coisa possível. Marido Cruel. Príncipes do Deserto 2. Tenho 2 dessa merda. Aí, cara, mas tem uns aqui piores, né? Voltando aqui pra página inicial aqui. Né? Descer aqui um pouquinho. Aí tem minhas fantasias aqui e tudo mais. Mas vamos para os mais vendidos do Kindle. Pra, né? Dar bala de prata assim na nossa fé na humanidade, né? Aí tem aqui o Apollo Galini. Tem o médico, cara médico. Tem o My Lust. Tem um bebê, como é que é? Chefe turco. Eu só vi chefe turco ali, já me interessei. Chefe turco é maravilhoso. Quer dizer, um bebê para o meu chefe turco sedutor. O maior erro do bilionário, magnatas arrependidos. Livro 2. Quando foi que lançou essa merda? Calma aí. Magnatas arrependidos. 506 páginas. Lançou esses dias. Lançou 16 de agosto, que é dia 20, 21, sei lá. Só tinha 16. Já tem 747 avaliações. Eu acho que eu vou começar a fazer esse coisa hot, né? Porra, os caras estão rendendo dinheiro com isso aqui, velho. Puta que pariu. Ó, tem O Juiz. Aí tem essas capas feitas com IA. Mas tudo bem, eu não vou ficar enchendo muito saco disso aqui, não. Mas aí tem Pedaços de Nós. Né? Aí tem aqui, como é que é? Meu colega de quarto é um mafioso. Acordo, eu achei que era acordada, mas é acordo com o CEO, começou com os CEOs aí, né? Aí tem aqui, Lorenzo Moretti, a obsessão secreta do mafioso. Olha as coisas que as pessoas leem, tem 3.752 avaliações, 4.8. Olha isso aqui,
os trigêmeos inesperados do mafioso grego, especificamente grego. Mas tem uma fantasia aqui que provavelmente deve ser uma fantasia, eu não vou ficar aqui falando muito. Mas assim, é porque também tem umas coisas aqui que não tá aparecendo. Tem as partes que são com animais, que são doentias. Olha isso aqui, velho, calma aí. Calma aí. O Domínio do Monstro, Predadores da Montanha, Sexy Peach 69, livro 2. Vai ter Admirável Mundo Novo, né, que eu acho que foi aqui. Não, peraí, Admirável Mundo Novo, ficção religiosa e espiritual. Porra é essa, meu irmão? Acabei descobrindo uma coisa aqui que eu não sabia disso não, velho. Admirável Mundo Novo, ficção religiosa e espiritual. Transhumanismo. Eu acho que é transhumanismo, né? Pelo menos o Aldous Huxley era transhumanista. Meu Deus do céu, cara. Mas tem assim, um outro nível aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que não é nem na Amazon, mas sim no Wattpad. Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar aqui. Vendida ao dono do morro. Vamos ver. Olha aqui. Vendida ao dono do morro. Tem 1 milhão de leituras e 35.2 mil likes. O Wattpad você dá like por capítulo. Tem 90 capítulos. Vendido ao dono do morro, embaixo também. 18 milhões de visualizações. 18 milhões de visualizações. 800k de like. E assim, é tudo nessa casa. Tudo nessa casa. Aí tem um Revendida. Revendida, o dono do morro. Não, esse aqui vai ter que ler. Calma aí, vamos ver a sinopse. Vamos ler a sinopse. Já tudo errado em português. Mas tudo bem. A vida, às vezes, sem acento, dá sem acento, muitos obstáculos, vírgula, sem espaço, e às vezes sem acento, você diz que não consegue mais. Mas você continua mesmo assim, e continua sonhando mesmo achando loucura. Porque se não houver mais nada a perder, por que não sonhar? Bom, foi isso que aconteceu com Bruna. Com nada muito especial, ela já não se importava tanto. Não queria morrer. Com certeza. Com certeza. Não iria se jogar de um prédio ou algo assim. Mas não tinha mais ninguém tão importante na sua vida. Mesmo assim, decidiu continuar e bolou planos para seguir sua vida e sair do morro e dos comandos do desprezível homem que a comprou, vulgo Barão. Mas quando ela acha que as coisas estão dando certo, um novo homem a pega, de surpresa, e talvez tenha sido sua língua. Talvez tenha sido só o mau caráter do covarde, mas não importa a pique ela tinha sido revendida. Não sabia o que esperava. Seu plano talvez tenha ido por água abaixo, talvez devesse ficar desesperada, mas era tão louca, então continuou. Era tudo que restava. Chamar a polícia não pode, né? Mas coisas aconteceram, afinal não era tão ruim, mas ainda tinha que seguir seu plano. Ela foi sequestrada pelo dono do morro. Mas não era tão ruim. Eu acho que assim, podemos encerrar o vídeo por aqui, né? E com uma breve reflexão aqui. Eu não sou a favor, por mais abjetas que eu acho, de que esse tipo de história aqui seja proibido. Porque vai justamente contra aquela questão da liberdade de expressão. Mas, na mesma proporção que esse pessoal tem a liberdade para escrever e contar as histórias que tanto entender, eu tenho a liberdade de dizer que isso aqui é uma merda e que essas pessoas elas são no mínimo doentias. Continue a escrever. E eu vou continuar a falar. Eu espero que com esse vídeo aqui, você tenha, assim, que você tá aí do outro lado do vídeo, né? Você conhece alguma pessoa que lê esse tipo de coisa, ou que você tem uma certa simpatia por isso, acho que não é nada demais, você entenda que esse negócio aqui, essa quantidade absurda de visualizações, é um sintoma da nossa sociedade. De que, depois de décadas, com as pessoas amenizando esse tipo de coisa, não, que é isso, deixa o cara ali, deixa aqui e tudo mais, acabou que hoje nós vivemos uma epidemia disso. Uma epidemia dessa droga chamada pornografia. Desse vício desgraçado. E assim, pra você, que acha que isso não é nada demais, que é só um divertimento, um entretenimento, e que não faz nenhum mal, eu vou parafrasear aqui uma frase do grande padre Paulo Ricardo, que ele disse assim: o pecado parece liberdade até que você tenta sair dele. Mas então é isso aí, pessoal.
Com isso aqui eu finalizo esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeos novos aí toda semana, assim, não só hoje no domingo, né, que eu tô gravando hoje aqui no domingo de noite, e provavelmente isso aqui já tá saindo agora no meio-dia da segunda-feira. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Vídeos novos aí toda semana. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!